Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de português. Por favor, peguem o seu material do dia, que é o livro de português e o caderno de português. Hoje nós iremos utilizar o caderno. Primeira coisa, ponham a data e realizem no caderno o cabeçalho. Procurem fazer de acordo com as minhas coordenadas. Por quê? Porque aí vamos fazer de conta que estamos em sala de aula, tudo bom? Pegando o caderninho, abrindo o caderno, fazendo o cabeçalho. Lembrem-se, vocês são 5º ano, fazendo o cabeçalho bem bonito, caprichando. Colégio Antônio Bach, não esqueceu o acento do colégio, por favor. Depois vocês vão anotar a página em que nós vamos realizar um exercício. Marquem a página, que é a página 86. E aí você vai pôr o número, a letra e o tópico correspondente à resolução do exercício. Combinados? Bom, nós estamos ainda realizando aquelas atividades complementares do nosso livro de português. Se estivéssemos em sala de aula, seria bem diferente, né? Seria uma outra dinâmica, uma outra forma de apresentar os conteúdos. Mas, infelizmente, estou tentando trazer para vocês da melhor forma possível. Hoje, nós vamos fazer esse exercício de duas maneiras. Eu trouxe essa proposta para vocês, que nós realizássemos essa primeira parte com o nosso, em conjunto, com o nosso texto, que eu vou colocar aqui para vocês, e vamos fazer em conjunto. Eu vou explicar, você vai pausar o vídeo, vai responder, retorna para fazer a correção, tudo bom? Porque aí nós faríamos essa parte em aula, e eu vou deixar uma outra também com todas as explicações para você fazer sozinha, a correção virá um outro dia. Tudo bom? Porque aí não vai ficar muito cansativo para quem estiver ajudando você e também para você, não vai ficar, né? As aulas, as presenciais, elas são bem diferentes. Então, nós vamos tentar fazer dessa melhor forma possível para que vocês tenham uma produção, pensar assim, uma produção melhor e maior. Vamos começar. Bom, primeiro, para a gente começar, eu preciso que vocês realizem a leitura desse poema, tá bom? Ele é um poema de Fernando Pessoa. O título, A Fada das Crianças. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir que vocês realizem, no mínimo 2 vezes, a leitura desse poema. Por quê? Sempre vai existir palavras fora do seu, né, conhecimento, porque você vai cada dia aprendendo uma coisa nova. Então, você vai ter contato com as palavras, depois leia para alguém na sua casa, procura ler com uma entonação, pede alguém para ler um parágrafo, aliás, aqui não é parágrafo, porque aqui é um poema, leia uma estrofe, você leia outra, vai ficar muito legal. Vamos fazer essa aula um pouquinho diferente. Então, aqui eu já estou falando para vocês, dando uma colinha, que até mesmo pela formatação, nós percebemos que se trata de um poema. Muito bem. E esse poema, ou outro poema qualquer, eles são formados por versos, e o conjunto desses versos formam as estrofes. Então, aqui eu tenho um verso, outro verso, o conjunto desses versos forma uma estrofe que fica um pouco distante da outra estrofe e assim sucessivamente. Vou deixar para vocês, quando o retorno das atividades da correção, eu vou querer saber quantos versos e quantas estrofes apresenta esse poema. Combinados? Contem, pode colocar um Vzinho ao lado de todos os versos para você fazer a contagem. Depois podem criar, né, uma setinha, alguma coisa para você poder, umas chaves, para você poder dizer o que são e quantas são as estrofes. Combinado? Por favor, realizem a leitura no mínimo 2 vezes e depois retorne para a gente fazer uma leitura compartilhada. Vou realizar também a leitura desse texto, desse poema, com vocês. A Fada das Crianças.
Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem, luzindo. Papoulas a coroam e, cobrindo o seu corpo todo, a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve, a sentir a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas e um cortejo formam, cavalos e soldados e bonecas, ursos e pretos que vêm, vão e tornam, e palhaços que tocam em rabecas. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Fernando Pessoa. Vocês observaram como tem algumas palavras que a gente acaba tropeçando? Pois bem, então nós precisamos de ter esse domínio nessa leitura. Combinados? E também existem palavras aqui que nós não conhecemos o significado. Então, a gente precisa fazer a busca lá no nosso dicionário para encontrar todos os termos não conhecidos. Vamos agora começar o nosso número 15. Observe os versos abaixo que foram retirados do poema de Fernando Pessoa. A fada das crianças vem luzindo e pondo-lhe na fronte a mão de neve. Em coisas vivas e um cortejo formam, e palhaços que tocam em rabecas. Muito bem, eu preciso que vocês encontrem o significado dessas 4 palavras. Ah, professora, aqui não está pedindo. Sim, mas para que eu possa realizar, nós não temos essa varinha mágica. Essa varinha mágica é da fada. Eu preciso que vocês encontrem para que a gente possa fazer o exercício tendo domínio e ter certeza do que está fazendo. Vamos lá, busquem o significado e retornem, por favor. Podem anotar ao lado, no próprio livro. Muito bem. Agora que vocês encontraram os significados, vocês vão conseguir fazer o exercício. Nesse momento, é para você apenas fazer a leitura, se familiarizar com o significado das palavras, para você dar continuidade ao exercício. Na letra A, em qual dos 3 grupos abaixo estão as palavras que podem substituir os termos em destaque nos versos? Nesses 4 versos apresentados aqui. Bom, luzindo. O que significa luzir? Luzindo significa o quê? Apagar. Significa o quê? Luzindo, a gente pode até perceber que tem a ver com luz, não é mesmo? Com iluminação. A mesma coisa, fronte. Fronte, para perceber, né, que se a criança está com febre, nós temos o hábito de fazer isso, de pôr a mão, a mãe sempre faz isso, põe a mão, né, na fronte da criança. O que é fronte? Em coisas vivas, e um cortejo formam. O que é um cortejo? Já buscaram o significado também de cortejo? Então, séquito, né? Pode ser também o quê? É tido como um cortejo. Um cortejo também pode ser conhecido como um séquito. Ih, estou dando já quase a resposta para vocês. E palhaços que tocam em rabecas. Isso aqui tem a ver com música. Então, vamos lá. Na letra A, em qual dos 3 grupos abaixo estão as palavras que podem substituir os termos em destaque nesses versos? Qual grupo que você acha que pode trocar essa palavra aqui, que tem todas elas combinando direitinho, na mesma ordem? Será que é no grupo 1? Vamos ler o primeiro verso. A fada das crianças vem ofuscando? Não sei. Vamos ver a segunda, então. E pondo-lhe na fronte a mão de neve, e pondo-lhe na face a mão de neve.
Ah, olha só, tem muitas aqui que podem até dizer que passou, né? Mas tem uma aqui que faz uma diferença enorme. Vamos ver essa última. E palhaços que tocam em rabecas. Rabecas, ele é um instrumento específico. Eu não acho que seja corneta, não. Apesar de eu falei que tinha a ver com música. Mas não é corneta, não. Vamos ver qual será o grupo. Busquem aí. Nós já descobrimos que não é o grupo 1. Quem acha que é o grupo 2, levanta a mão. Quem acha que é o grupo 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Pausando o vídeo. Respondam e volte para fazer a correção. Na letra B, esse texto é um poema narrativo, pois apresenta uma sequência de fatos e personagens que agem em determinado tempo e espaço, de acordo com o texto. Você vai me responder quem são os personagens, como elas são, levante uma hipótese sobre como pode ser o reino cor-de-rosa. Bom, aqui você vai dizer quem são os personagens. Tem algum personagem lá na história que é uma bruxa? Nós falamos em algum momento, nós lemos em algum momento sobre bruxas? Vamos fazer uma revisão rápida sobre uma narrativa, elementos, né, que participam dessa narrativa. Nós temos personagens, nós temos espaço, nós temos um narrador, um tempo e um enredo. O personagem é aquele ser que pratica ações em uma história. Pode ser humano, como também pode ser animais ou até mesmo seres fantásticos. Espaço é o lugar onde a narrativa se passa. É em uma floresta, é em uma estação de trem, é um castelo. O narrador pode ser primeira pessoa, ele sendo o personagem, ou terceira pessoa, que ele apenas conta uma história que ele ouviu, digamos assim. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico, ele segue a ordem do relógio e é marcado por palavras que aparecem como ontem, hoje, semana passada. Já o psicológico, o tempo psicológico, o personagem se encontra sempre sonhando, imaginando, relembrando. E o enredo, que é o próprio esqueleto, o próprio corpo da minha narrativa, no caso do meu poema. Então, vocês vão me dizer quem são os personagens. Você vai fazer esse exercício no caderno, pulando de um item para outro. Vamos dizer que você vai pular de um item para o outro, para não ficar embolado, 5 linhas. Combinados? 5 linhas. Se precisar de pular mais, não tem problema, ok? Depois você vai me dizer como elas são. Elas quem? As personagens. Você vai me falar se tem uma bruxa, se essa bruxa é alta, baixa, característica física mesmo. E nesse levantamento de hipótese, você vai dizer como você vai dizer como você imagina ser esse reino cor-de-rosa. Eu imagino que eu teria muitas árvores com flores com muitas cores, o céu seria um azul lindo, as nuvens iam ter formato de vários animais, ia ser um lugar encantador. Essa aqui é a minha hipótese, né? Como seria esse reino cor-de-rosa. Mas eu tenho certeza que a de vocês vai ficar muito mais interessante. Toda hora que some, crianças, é porque o sistema, né, dá esse problema aí. Então, o suporte ainda não resolveu o meu problema. Vamos para a letra C. Ao levantar a hipótese no item 3 da questão B, o comando solicitado permitiu a você o quê? O que você percebeu nessa questão? Vamos fazer novamente a leitura do enunciado. Está pedindo para você, né, aqui levantar uma hipótese. Uma hipótese é uma opinião própria, né? Uma sugestão, digamos assim. E aí aqui está falando que ao você criar, né, levantar essa possibilidade nesse item aqui,
O comando solicitado permitiu a você o quê? Aí eu pedi que vocês realizassem. Levante uma hipótese, realize esse exercício. Muito bem. A partir do momento que você realizou, o que ele mostra para você? Reconhecer ou apontar caminhos? Será que cada um tendo a sua opinião, será que pode propor novas ligações ou novas interpretações? Porque cada um tem uma imaginação, concordam? Apontar diferenças e semelhanças entre elas, essas opiniões serão diferentes umas das outras? Copiar ou reproduzir apenas? Na letra D, escolha um dos verbos de comando e elabore uma pergunta para a resposta abaixo. Esses são os verbos de comando. E aqui eu tenho um trecho que você vai transformá-lo, prestem bem atenção. Você vai escolher um dos verbos e vai elaborar uma pergunta para esse trecho aqui. Tenham atenção. Esse exercício aqui também você vai precisar fazer no seu caderno. Eu vou imaginar que você vai precisar gastar 5 linhas, também eu acho já é o suficiente. O que nós vamos fazer aqui? Você só vai escrever a sua frase que você vai criar, a sua pergunta, na verdade. Bom, escolha um desses verbos, você vai escolher um desses verbos. E aí você vai ler isso aqui e transformar em uma pergunta para essa resposta aqui, tá bom? Vamos usar, por exemplo, o verbo cite. Então, eu não posso escrever assim, cite ao dormir as crianças, não, porque citar, eu tenho que fazer uma relação, né? Eu vou enumerar até alguns fatos. Então, veja como eu poderia fazer. Cite os brinquedos que se transformam em coisas vivas e fazem parte de um cortejo no sonho da criança. Tá vendo? Eu fiz uma pergunta utilizando palavras daqui. Você também pode falar um outro exemplo. Explique esse enunciado. E aí, também você deverá... A sua pergunta, o exercício que você vai criar aqui embaixo, ele vai ter como resposta essa frase aqui. Estão entendendo? Você vai criar uma pergunta utilizando esses verbos. Não é porque é uma pergunta e eu vou utilizar esses verbos que tem que ter necessariamente um ponto de interrogação. Ok? Nem toda pergunta do exercício tem que ter um ponto de interrogação. Você observe aqui na letra D. Escolha um dos verbos. Isso aqui é uma questão, mas não tem ponto de interrogação. Então, eu faria um assim. Não quero ninguém colando. Cite os brinquedos que se tornam coisas vivas e fazem parte de um cortejo no sonho de uma criança. Você pode criar um outro também. Você também poderia escrever um outro com o verbo justifique. Justifique os sonhos de uma criança. Justifique os brinquedos que podem aparecer no sonho de uma criança. E aí já tem a resposta aqui. Ao dormir, a criança sonha e todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, formando um cortejo com cavalos, soldados, bonecas, ursos e palhaços que tocam em rabecas. Entenderam? Você vai fazer uma pergunta com um desses verbos. Ou cite, ou comente, ou explique, ou justifique. E essa pergunta tem que ter essa frase ou parte dessa frase como resposta. Tudo bom? Bom, daqui a 2 minutos nós vamos já começar a fazer a correção desse exercício que foi feito em aula. Vamos fazer de conta, né? Já que nós estamos aqui com uma fadinha, vamos fazer de conta, jogar o pó do pirlim-pim-pim e vamos fazer de conta que estamos fazendo em aula. Tudo bom? Vamos lá. Pausem o vídeo, façam a correção até a letra D, veja se está tudo certinho e volte para que nós possamos realizar a correção. Bom,
já deu tempo para vocês fazerem todo o exercício. Eu queria ter realizado esse exercício aqui junto com vocês, crianças, mas o meu sistema não permite. Então, eu espero que vocês consigam acompanhar a si mesmo, tá bom? Vamos lá. Não quero, por favor, que ninguém esteja deixando o exercício incompleto, copiando do meu. Assim não adianta, meus amores. Eu preciso que você tenha o compromisso, a responsabilidade. Valeu? Bom, nós fizemos, né, a leitura do poema de Fernando Pessoa. E aqui nós temos várias palavrinhas. E essas palavrinhas eu pedi que vocês olhassem, buscassem no dicionário o significado para que pudéssemos fazer a resolução do exercício, visto que eles estão pedindo que em qual dos 3 grupos está a resposta correta que possa ser trocada, tirar essa palavra em negrito e substituir por outra. Você só vai fazer essa substituição de forma oral, tá? Não precisa escrever, não. Aqui você pode ter escrito até o significado, um dos significados. Então, nós já vimos que não tem no grupo 1, e nós vamos ver no grupo 2, luzindo é a mesma coisa que destacando. A fada das crianças vem destacando? Também não. Aqui tem uma palavra, essa rabecas, que se você for olhar, você vai achar de forma bastante clara que é um instrumento musical que tem a definição, na verdade, de violino. Então, você vai ter que descobrir que por essa palavra, quando você colocou o significado aqui, você pode perceber que a única correta seria essa aqui, tá bom? Então, nós já marcamos aqui, é o grupo 3. Vamos para outra. Essa letra B você tem que fazer no caderno. Esse texto é um poema narrativo, pois apresenta uma sequência de fatos e personagens que agem em determinado tempo e espaço, de acordo com o texto. Nós já fizemos, né, uma breve revisão do que é uma narrativa, os elementos básicos de uma narrativa. E vamos para a primeira pergunta. Quem são os personagens? A criança, a fada e os brinquedos. Aparecem diversos brinquedos? Sim, eu não preciso nomeá-los todos. Todos estão incluídos aqui, nesse grupo de brinquedos. Como eles são, né? Então, eu vou dizer que a fada, ela é brilhante. Você pode ter acrescentado outras informações, tá? Brilhante, com as papoulas que a cobrem da cabeça aos pés, tornando-a misteriosa. Eu não fiz isso porque eu não tenho espaço. Mas isso não impede que você possa escrever, tá, mais informação sobre a fada. A criança é pequena e loira, eu percebo isso pela cor, né, do cabelo que é citado lá no texto. Os brinquedos, eles são vivos. Essa é uma das características principais que aparece lá na história, no poema. Levante uma hipótese sobre como pode ser o reino cor-de-rosa. Bom, nós vimos que hipótese pode ser uma possibilidade, né, de alguma coisa independente do que já está lá no texto. Então, se eu vou fazer uma hipótese, eu vou fazer um levantamento. Pode ser verdadeiro ou não. Bom, então eu fiz a minha hipótese. Como pode ser esse mundo cor-de-rosa? Eu penso que seria composto de árvores, com flores de todas as cores, pássaros e música. Essa é a minha hipótese desse local. Você pode ter outra e deve ter outra, com certeza. Também esse 1, 2 e 3 é no caderninho. Não esqueçam de deixar espaço. O meu tá feio, né? Eu sei disso, mas é que não tenho espaço, meus amores. Na letra C, ao levantar, né, essa hipótese, essa possibilidade, você, no item 3 da questão B, o comando solicitado permitiu a você reconhecer alguma característica? Não, porque na verdade, ele não fala como é esse mundo cor-de-rosa. Propor novas ligações ou interpretações? Sim, eu percebi essa. Novas interpretações. Eu tenho a minha, e cada um de vocês provavelmente, possivelmente, terá uma interpretação. Então, eu vou ligar esse reino cor-de-rosa a diferentes interpretações. Apontar diferenças e semelhança entre eles? Não, porque ele não me deu nenhuma informação sobre esse reino cor-de-rosa. E ele está pedindo que eu crie essa hipótese de como é esse local.
copiar ou reproduzir esse mundo cor-de-rosa? Não, né? Também não. Então, a resposta correta é essa aqui mesmo. Letra D, escolha um dos verbos de comando e elabore uma pergunta para a resposta abaixo. Fazendo uma revisão sobre verbos de comando, uma das grandes dificuldades dos alunos é justamente essa. E eu não digo alunos de 5º ano, não, tá? Eu digo alunos até mesmo em faculdades, universidades mesmo. Vocês têm muita dificuldade na compreensão do que pede nos enunciados da questão. Isso quer dizer o quê? Que após a primeira leitura do texto, a gente já precisa ter uma ideia do que se trata. Mas, ao ler as questões, se o enunciado for mal compreendido, provavelmente nós precisaremos retornar ao texto para buscar uma resposta, né? Que já vamos aí estar perdendo tempo. Então, tem algumas palavras que elas aparecem nos enunciados. Elas são importantes, porque elas resumem diretamente o que está sendo pedido. Por isso, tem que ter muita atenção. Um exemplo, caracterize. Vamos falar desse verbo de comando, caracterize. Os personagens de uma história, né? Então, se é caracterização, eu devo buscar o quê? No texto, né? Se está pedindo para eu estou trabalhando com um texto, perguntas relacionadas a um texto. Nós devemos buscar o quê? No texto, elementos que vão ter que dar características. Por exemplo, como advérbios e adjetivos, que indicam como são esses personagens, quais os detalhes que o lugar vai apresentar. Bom, enfim, dar uma caracterização quer dizer isso, indicar como coisa, né, em si e em seus mínimos detalhes. Então, esse exercício aqui, ele está pedindo exatamente para isso, para você escolher um dos verbos de comando e elaborar uma pergunta para a resposta. Primeira coisa, nós já falamos sobre isso, né? Essa pergunta não tem que, basicamente, ter um ponto de interrogação. Já parte daí. E a resposta, ela já está aqui, ou, no mínimo, parte da resposta. Eu utilizei esse verbo aqui, eu gosto muito dele, cite. Então, eu coloquei, cite os brinquedos que se tornam coisas vivas e fazem parte de um cortejo no sonho de uma criança. Ponto. Professora, isso aqui é pergunta daqui? Sim, porque vejam só, eu estou pedindo para citar os brinquedos, não é isso? Ao dormir, a criança sonha e todos os brinquedos se transformam em coisas vivas, formando um cortejo com cavalos, soldados. Eu estou ou não estou citando, dizendo quais são os brinquedos? Entenderam? Então, assim, você não tem que perguntar, explique o que é uma criança. Não. Aqui, olha, tem uma resposta grande, que pode ser partida, quebrada, dividida. Um outro exemplo, vamos lá. Explique, vamos usar o explique. Explique possíveis, prováveis brinquedos que podem realizar um cortejo no sonho de uma criança. Bom, aqui você já vai ter aqui, olha só, explicar aqui, ó, cavalos, soldados, bonecas, estão vendo? Então, assim, você pode escolher um desses. Eu não gostaria que fosse o mesmo, pelo menos não com a mesma fala do meu, com a mesma escrita, né, com a mesma resposta minha. Não gostaria. Eu queria que vocês, cada um tivesse a sua, por favor. Não é legal deixar, né, a mesma pergunta do dever, da resposta da professora. Aí está aparecendo Ctrl+C e Ctrl+V. Agora eu vou fazer para vocês a explicação do dever que vocês farão para a próxima aula. Bom, agora que vocês terminaram o dever de casa, né, que foi feito em aula, vocês vão resolver esse exercício aqui, que eu vou deixar para vocês realizarem, tudo bom? Vou deixar para vocês assim, exercícios, escrevam aí, para crianças, eu nesse computador é uma graça. Hoje eu estou sem meu cameraman, para a próxima aula. Ou seja, vamos fazer a correção, qual o dia, já vou deixar marcado aqui.
no dia 19, essa correção vai chegar para vocês no dia 19/5, que é na terça-feira. Vocês vão fazer na segunda e na terça, quando começar a aula de matemática, antes vocês façam essa correção. O que acontece? Quero explicar para vocês, tá? Para vocês não terem dúvidas. É a última parte do nosso livro. Então, nós temos exercícios relacionados a esse texto, a entrevista. Ele é dividido em 3 partes. E eu deixei o link lá naquela folhinha de orientações para vocês acessarem e fazer a leitura para poder responder a questão. É um textinho um pouquinho grande, tá? Mas o 5º ano já precisa estar apto a essa leitura. Vamos continuar. Depois eu deixei para vocês aqui também, junto à folhinha que vai estar com as orientações, aqui está o texto, é logo o primeiro, e eu deixei o 2º texto. Eu não consegui essa parte do texto apenas porque ele também é grandinho. Então, para que vocês não ficassem cansados e tal, eu optei por deixar ele bem resumido para vocês. Apenas a parte que o livro precisa e pede e vai cobrar. Combinados? Eu sou boazinha. Então, vamos lá. Para podermos responder esses exercícios, vocês terão que realizar a entrevista, a leitura, né, o texto, a entrevista e os meninos do chafariz. Então, vamos nós. Nesse exercício aqui, 16. Na primeira parte do texto, a entrevista, notamos que as 2 pessoas que estão conversando possuem maneiras diferentes de falar. E nós sabemos, né, que as pessoas possuem características, maneiras diferentes de falar. As pessoas que moram no interior das cidades, né, eles têm uns hábitos. As pessoas que moram numa região, Minas Gerais, São Paulo, até a nossa fala também, as outras pessoas que não convivem no nosso meio, eles também acham diferente. Quem mora no sul também tem um sotaque especial. Então, o que acontece? Eles estão falando, estão conversando. E aí, o que acontece? As maneiras de colocação de cada um, de fala, vai ser diferente. E isso não quer dizer que uma é melhor e a outra não. Apenas são diferentes. E é bom que seja diferente, porque vai trazer acréscimos a todos nós. Na primeira parte do texto, a entrevista, notamos que as 2 pessoas que estão conversando possuem maneiras diferentes de falar. Letra A. Bom, aqui você vai precisar responder no caderno, tá? Esse número aqui você vai responder no caderno. E aí você vai ter que pular um pouquinho mais de linhas. Eu vou sugerir que você pule 8 linhas, tá bom? 8 linhas para cada tópico desse. Na letra A, está perguntando: por que as falas de Mariovaldo e de seu Durvalino são diferentes? Bom, as falas desses personagens podem ser justificadas pelo fato que eles podem pertencer a grupos sociais e regionais diferentes, né? O Mariovaldo, ele não mora no mesmo local que o Durvalino. Essa aqui é uma dica que eu estou deixando para vocês. Eu não sei como é que está o som aí, crianças, porque aqui tá um pouquinho... Eu estou com uma dificuldade no meu som horrível hoje. Espero que tenha melhorado. Na letra B, por que o entrevistado não compreendeu as perguntas sobre seu estado civil e sobre a prole? Palavras, né, diferentes. Por que será que ele não compreendeu? Possivelmente, provavelmente, porque não é a linguagem que ele está acostumado a falar, né, a se comunicar, a utilizar no dia a dia. Na letra C, o fato de um entrevistado não compreender as perguntas gerou quais consequências? E aí a gente pode até perceber, de repente, né, um certo humor. Com certeza ele deve ter dado respostas inadequadas, né? Isso é um perigo, a gente responder algo que nós não compreendemos. Na letra D, como o entrevistador, Mariovaldo poderia ter evitado a confusão
feita pelo seu Durvalino. Esse texto está ficando interessante, hein? Vamos fazer a leitura. Eu acho que, de repente, né, se ele tivesse utilizado uma linguagem mais popular, mais simples, por perceber o local onde ele estava, tivesse sido mais fácil a conversação entre os dois. No número 17, depois de ouvir a leitura da segunda parte do texto, a entrevista, você vai ler lá, fazer, né, a leitura do texto todo, responda às questões. Cuidado, né, com o que vocês vão escrever. E aqui está falando, observem como eu disse para vocês que a nossa aula seria muito diferente se nós estivéssemos em sala de aula. Antes de a professora ler a segunda parte do texto, a entrevista, você imaginava que Gertrudes não era filha do seu Durvalino, e sim uma vaca? Por quê? Ai. Essa leitura ela seria dividida, né, em 2 ou 3 aulas, porque o texto é longo para não ficar cansativo. Mas, nesse momento, vou pedir que vocês façam a leitura com calma. Quero que vocês observem a importância da sua justificativa, tá bom? Cuidado com o que vocês também vão escrever, para não dar continuidade à confusão que eles criaram. Também aqui você precisa fazer o 17 no caderno, eu vou deixar aqui anotado, e até a quantidade de linhas para facilitar o seu trabalho aí. Letra B, segundo o texto, o entrevistado é feliz? Justifique a sua resposta. Ele é feliz, não é? Porque ele afirma, ele diz que tem tudo, que nada lhe falta. Ele tem terra, ele tem a esposa, filhos e as Gertrudes. Continuando, agora eu vou deixar aqui anotado para vocês as linhas, tá bom? Agora no texto, que já vamos trocar, tá vendo? O texto ele é grande e tem apenas 2, 3 perguntas. Por isso é que a gente não poderíamos fazer somente esse texto, senão nós íamos ficar mais tempo nesse livro ainda. Então, eu fiz um texto em aula com vocês e, como esse aqui tem poucas perguntas, só o texto que é grande. Mas como vocês estão um tempinho em casa, a leitura é muito importante, a leitura é fundamental. Combinados? Por favor, façam esse sacrifício e realizem essa leitura. No número 18, ouça a leitura do texto, Os Meninos do Chafariz, e responda as questões a seguir. Esse também é no caderno, aqui eu coloquei como sugestão 5 linhas. Usando uma linguagem figurada, como o narrador define os meninos do chafariz? Vamos lá. Vou repetir esse aqui para vocês. Ouça a leitura do texto, Os Meninos do Chafariz. Eu deixei o texto para vocês, esse é pequenininho, é só uma parte, e responda as questões a seguir. Letra A, usando uma linguagem figurada, como o narrador define os meninos do chafariz. Essa linguagem figurada é nós utilizarmos um termo e ele pode ser interpretado. Uma ideia ela pode ser interpretada de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia falar assim, nossa, ela está se afogando em suas preocupações. É uma maneira de dizer o quê? Que a pessoa está muito angustiada, muito preocupada. Porque preocupação não é água. O afogamento se dá através de água, né? Uma outra. E quando a minha mãe chegou lá, ela deu de cara no portão. Deu com a cara no portão. Ninguém dá com a cara no portão. Só se nós estivermos andando e não olhou e bate com o rosto. Quer dizer o quê? Que você não encontrou ninguém para te atender. Isso aí também é um outro exemplo de linguagem figurada. Então, lá no texto, Os Meninos do Chafariz, o autor, né, o narrador, ele compara esses meninos como borboletas saltitantes. Porque as borboletas elas ficam paradas se elas são saltitantes? Não, não é mesmo? Então, esse mesmo movimento que as borboletas fazem, de ficar dando saltinhos, voos, pulando, ele compara isso aos meninos. É mais ou menos essa resposta, ok? Letra B. A personagem do texto sonha estar entre os meninos do chafariz e passa a integrar o mundo deles. Explique
porque o verbo pular aparece grafado com letras maiúsculas e com sílabas separadas por meio de hífen no trecho abaixo. Vou ler novamente para vocês compreenderem, porque o enunciado ele é grande, tá? A personagem do texto sonha estar entre os meninos do chafariz e passa a integrar o mundo deles. Muito bem. Explique por que o verbo pular aparece grafado com letras maiúsculas e com sílabas separadas por meio de hífen no trecho abaixo. Numa noite, sonhou, mesmo que corria entre os meninos. Sonhou e gostou. Pula, pula, pula. E aí, por que esse verbo está desta maneira? O autor, nesse momento, ele quer que a gente perceba que essa palavra aqui estava sendo gritada, provavelmente por todos os meninos do chafariz, não é isso? Dando continuidade na letra C, encontre no quadro palavras que possam completar as frases abaixo. Vamos lá. O garoto pulou no chafariz e machucou pode ser o pescoço, não é isso? Eu acho que vocês só vão encontrar essa palavra aqui, pescoço. Atenção ao uso do cedilha, pescoço, cedilha. Pedro trouxe para a escola 20 folhas de papel almaço, com L, almaço e cedilha também. Almaço, aqui, ó, já achei, almaço. Meu pai comprou um carro novo onde que a gente compra carro? Concessionária, concessionária, SS, concessionária, uma com C e a outra SS. A fala, quanto mais você falar mais pausadamente, você vai perceber a escrita, tá bom? No próximo mês, os alunos do 5º ano farão uma... Opa, será que é verdade? Excursão. Olha o som do X. Excursão. Excursão. Não, é excursão. Completem e depois também encontrem aqui no Caça-Palavras. Depois vamos completar as lacunas com C, cedilha ou SS. Busquem no dicionário, caso vocês tenham dúvidas. Essas duas questões aqui são para gerar dúvidas mesmo, tá bom? Essa prática constante da escrita é que vai aperfeiçoando os nossos acertos. Um outro detalhe, as duas questões, essa letra C com todos os tópicos e a D, é para fazer no próprio livro. Combinados? Na letra E, no texto Os Meninos do Chafariz, conhecemos a história até o momento em que o garoto, no sonho, se joga no chafariz. Suponhamos que você participasse dessa história como um observador que assistisse a essa cena de longe, ok? Um menino, vamos imaginar que um menino está pulando, se jogando no chafariz. Bacana. Você está participando? Não, você só está observando. Conte o que teria acontecido no chafariz enquanto o garoto permaneceu lá. Dê nome aos garotos para que o leitor possa identificá-los. Antes de passar a limpo, você vai fazer no próprio caderno, ok? Isso aqui não aí vai ser em folha avulsa, no caderno. Faça uma observação, né? Seu texto está contendo tudo direitinho. Como? Escrever o seu texto como observador dos fatos. Você não pode escrever em primeira pessoa, ok? Eu não. Terceira pessoa, eu, tu, ele ou ela. Descreveu a cena do mergulho. Como foi esse mergulho? Contou em detalhes os fatos que aconteceram? Atribuiu nome às personagens? Marcou a fala das personagens com a pontuação adequada? Ou seja, tem alguém que vai falar, você tem que dar um travessão, ok? 2 pontos. Grafou corretamente as palavras? Se tiver dúvida, por favor,
utilize o dicionário. E aí você pode fazer perguntas para que o seu texto realmente está correto. Como foi o mergulho do garoto? Como reagiram os garotos do chafariz quando perceberam a presença de um novo integrante do grupo? O que eles conversaram? Quais eram esses garotos? O garoto que nunca havia mergulhado nas águas do chafariz considerou essa experiência boa ou ruim? Muito bem. Então, pensem nessas perguntas, realize o seu texto. Eu deixei aqui livre. Você vai deixar livre, quantas linhas livre. Não vou falar para você que são 5, 10, 15 linhas. Livre. Você vai criar um texto, né, contando essa narrativa em terceira pessoa. A narrativa, né, o que você pode sentir um pouco de dificuldade é essa terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem nada a ver com essa história daí. Você poderia escrever, né? Se a gente fosse escrever, um texto. Os meninos brincavam durante as manhãs, todos os dias, sempre no mesmo lugar. A praça em frente à pequena igreja, que sempre estava cheia, pois todos eram muito religiosos e não gostavam de nada que fugisse às regras. Para eles, a cidade inteira deveria fazer sempre as mesmas coisas todos os dias. Observem, os meninos brincavam durante as manhãs. Os meninos sou eu? Não, os meninos são eles. Eles brincavam durante as manhãs todos os dias. Estão observando? Uma outra parte do texto que eu escrevi aqui para vocês rapidamente, pois todos eram muito religiosos. Quem eram religiosos? Eu era religiosos? Não, eles eram religiosos. Entenderam? Então, assim, você vai precisar dizer que os meninos, aquelas crianças, não você, estava envolvido na história. E aí você vai dizer que eles estavam brincando lá, beleza, os meninos brincavam na praça, no chafariz, legal. De repente, um novo elemento pulou, todos se assustaram. E João, por exemplo, disse, : aí você vai vir com a fala, aí já vem um travessão, ok? Não precisa fazer muito grande e escrevam com calma. Os primeiros textos sempre não são grandes, são pequenos, para você poder ter segurança e gostar também de escrever. Se eu começar aqui pedindo para você escrever 20 linhas, é inadmissível isso. Vai ser uma coisa desagradável. Eu quero que vocês pensem, criem desenhos também, que o desenho facilita muito a interpretação. Combinados? Bom, assim, eu vou aguardar vocês na próxima aula para a nossa correção. Espero que vocês tenham resultados maravilhosos. Deixem no caderno tudo registrado que foi pedido. Os outros façam no livro e quando for a correção, dá um certinho para a gente saber. Ou certinho ou meio certinho. Combinados? Bom, mãos à obra. Acompanhem com a folhinha todas as orientações. O texto, a entrevista, está na folhinha e também tem algumas brincadeiras para você utilizar e aprender, né, de forma mais lúdica, o SS, o uso do cedilha. Valeu? Vamos ver quem vai ser o campeão. Também estou jogando, hein? Um beijão no coração de todos. Tenham uma boa aula. Beijos.